Juízes, capítulo 8, 22. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então, os israelitas rogaram a Gideão: reina sobre nós, tu, o teu filho e o teu neto, porque nos tiraste das mãos de Midian. Gideão, contudo, lhe esclareceu: não serei eu quem governará sobre vós, tampouco meu filho, porque é Yahvé quem reinará sobre as vossas vidas. Disse mais Gideão: permite, entretanto, que vos faça um pedido, que cada um de vós me dê um dos brincos que tiraste dos vencidos. Os ismaelitas, parentes dos midianitas, costumavam usar argolas de ouro nas orelhas ou nariz, portanto eram nômades do deserto. Replicaram-lhes: de bom grado os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles depositou ali um brinco do total do seu despojo pessoal de guerra. E o peso dos brincos de ouro que ele recebera chegou a 20,5 quilos, sem contar os enfeites, os anéis pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares e enfeites reais que adornavam seus camelos. Último versículo. Gideão usou o ouro para confeccionar o éfode, manto sacerdotal, que colocou em sua cidade em Ofra. Entretanto, todo o povo de Israel passou a idolatrar esse objeto, vindo a se prostituir em relação a Deus, o que se transformou numa armadilha para Gideão e toda a sua família. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Eu acredito que todos nós já conhecemos sobre a vitória extraordinária que Deus concedeu a Gideão e todo o seu povo sobre os seus inimigos. E eu quero falar aqui nessa noite sobre a falha grave que Gideão lhe cometeu. Gideão, como nós já sabemos, ele era o menor da sua tribo, o menor do seu povo, a sua tribo era menor, e Deus escolheu Gideão para que ele pudesse se tornar ali o líder que viria liderar o povo a se libertar das mãos dos midianitas, que já havia se passado 7 anos que estavam ali oprimindo o povo de Deus. Então nós observamos que Deus ali concedera uma vitória muito grande, extraordinária, aos olhos humanos inexplicável, mas Deus ali deu a lição para Gideão: olha, eu estou fazendo isso para mostrar para você, Gideão, que não é você que está fazendo, tá? Eu estou realizando esse milagre extraordinário para que você saiba, e todo o meu povo também tenha consciência, que não é você e nem o povo que está fazendo, sou eu que estou realizando. Então Deus lhe deu aquela experiência e concedeu aquela conquista grandiosa a Gideão e seu povo, levando ao povo uma vitória tão grande que
que isso levou e elevou o nome de Gedeão às alturas, a ponto do povo querer proclamá-lo como rei sobre todos eles. Meus amados irmãos, há um grande perigo quando muitas das vezes nós estamos vivendo fases extraordinárias. É mais perigoso quando as coisas estão fluindo maravilhosamente bem para você do que muitas das vezes você está atravessando em desertos e dificuldades, porque a tendência de você se perder é muito grande. No momento da grande vitória retumbante, no momento das conquistas da nossa vida, nós somos muito tendenciosos a esquecer de quem nos ajudou, de quem nos proporcionou a vitória. E nós, muitas das vezes, nós queremos atrair para o nosso próprio coração os méritos de tudo aquilo que nós conseguimos e conquistamos. E foi exatamente isso que aconteceu com Gedeão. A Bíblia diz, que nós lemos aqui, que o povo ele disse para eles: olha, eu quero que você seja o nosso líder, eu quero que você seja o nosso rei. E ele respondeu uma palavra acertadíssima. Ele não poderia ter sido mais assertivo. Ele foi extraordinário na sua resposta, mas ele falava uma coisa e pensava outra. Olha só. Gedeão, contudo, lhe esclareceu: não serei eu quem governará sobre vós, tampouco meu filho, porque é o Senhor quem reinará sobre as vossas vidas. Ótimo. Respondeu certinho. Eu serei sobre vocês? De forma nenhuma. Nem eu e ninguém da minha casa. O Senhor Deus é o nosso rei. Legal. Ótimo. Se fosse dessa forma, seria ótimo mesmo. Mas aqui, no versículo posterior, nós podemos entender a intenção no coração dele. Olha só. Mas disse Gedeão: permite, entretanto, que vos faça um pedido, que cada um de vós me dê um dos brincos que tiraste dos vencidos. Os ismaelitas, parentes dos midianitas, costumavam usar argolas de ouro nas orelhas ou no nariz, porquanto eram nômades do deserto. E ali, certamente, todos ali falaram: claro, com o maior prazer. Tiraram ali aqueles pendentes conquistados e juntou ali 20 a 22 quilos de ouro, sem contar as outras coisas que estavam ali, enfeites de camelo e etc. Então o que ele mandou fazer? Ele pegou e mandou derreter aquele ouro e mandou fazer um éfode. O que é um éfode? O éfode é aquela peça ornamentária que o sacerdote, o sumo sacerdote, usava no peito, chamado peitoral. E no peitoral, o éfode carregava 12 pedras, cada um de uma cor, representando também as 12 tribos de Israel. E além das 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, havia duas pedras também, que era chamada Urim e Tumim. Urim e Tumim eram as pedras que ficavam sobre a estola sacerdotal, que quando o povo ele queria saber alguma coisa da parte do Senhor, o sumo sacerdote ele usava Urim e Tumim como se fosse um cara e coroa, para poder decifrar qual era a vontade do Senhor. Então, uma dessas pedras era positiva, outra negativa. Então fazia-se uma pergunta ao sumo sacerdote: eu queria saber da parte do Senhor se é da vontade dele eu fazer isso ou aquilo. Espera aí, ele pegava a pedra e lançava, qual que caía na posição, era ali que era descoberta a vontade do Senhor. Então ali ele mandou fazer, olha só, vou dizer. Então Gedeão usou o ouro para confeccionar o éfode, manto sacerdotal,
que colocou em sua cidade de Ofra. Entretanto, todo o povo de Israel passou a idolatrar este objeto, vindo a se prostituir em relação a Deus, o que se transformou numa armadilha para Gedeão e toda a sua família. Em outras palavras, olha, eu não vou ser rei sobre vocês não. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o rei. Amém, até aí tudo bem. Mas agora, Ele quis tomar o direito que era dado somente ao sumo sacerdote. Ele mandou fazer um éfode que somente o sumo sacerdote poderia usar. Ele usurpou um direito que não era dele, e levou essa peça religiosa para a cidade de Ofra, onde ali virou um centro de peregrinações. Em outras palavras, Deus é Deus, mas se vocês querem uma resposta, algum conselho, venha até mim, porque certamente eu vou resolver o problema de vocês. Então ali, esse foi o grande erro que este homem cometeu, que foi o orgulho, que foi a soberba, que foi usurpar uma função que não era, não foi dada como direito a ele de receber. E com isso ele levou ao povo inteiro à idolatria, ao paganismo, à prostituição espiritual, ao afastamento de Deus, e levou uma queda muito grande sobre toda a nação. E o pior, que geralmente quando um juiz ele morria, o povo se desviava. Depois Deus levantava um outro juiz, o povo voltava para Deus. E quando morria aquele juiz, o povo desviava de novo e Deus levantava um outro juiz. E na época, na gestão de Gedeão, o povo se desviou com ele em vida. O povo mergulhou no paganismo, no misticismo em vida. E foi algo muito terrível. E ele teve 70 filhos, muitos filhos, claro, teve várias esposas. E teve um filho com uma mulher concubina da cidade de Siquém. E após a sua morte, esse filho de Gedeão, filho de uma concubina, esse homem, ele quis e conseguiu usurpar também um direito que não fora dado a ele, de juiz e líder. E o nome dele era Abimeleque. Abimeleque, o nome em hebraico significa sou filho de um rei. Então Gedeão deu o nome dele, eu sou filho de rei. Então Abimeleque, ele chegou perto do povo de Siquém e disse: olha, eu sou carne da vossa carne e sangue do vosso sangue. E se parecer bem aos vossos olhos, qual é melhor, servir a 70 ou servir um filho, que sou eu? E ali escolheram Abimeleque. E Abimeleque, ele fez coisas terríveis diante do Senhor. Ele levou o povo ainda a mergulhar num pecado ainda mais profundo. Ele levou os seus próprios irmãos em uma grande pedra e matou os seus 70 irmãos. Matou todos eles na facada. Apenas um conseguiu se escapar, que foi Jotão. Então aqui, meus irmãos, nós observamos uma história trágica, onde uma pessoa começou muito bem e terminou muito mal. Onde uma família que tinha tudo para se tornar uma família abençoada e feliz, e foi completamente destruída.
E a Bíblia diz que por causa do pecado que Abimeleque cometeu de matando seus próprios irmãos para usurpar o trono, a liderança, o próprio Deus, a Bíblia diz aqui, Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e o cidadão de Siquém. Olha só, em outras palavras, Deus ele autorizou um demônio para poder causar atrito entre Abimeleque e o povo de Siquém. E o que aconteceu? Aconteceu que este homem, podemos dizer que ele morreu na mão de uma mulher. Uma mulher tampou sobre a cabeça dele uma pedra de moinho, e a Bíblia diz que rachou o crânio dele. E antes dele sucumbir completamente por conta daquele ferimento, ele mandou o seu escudeiro, que era um jovem escudeiro que era encarregado de carregar suas armas de batalha, e disse a ele: me mate rapidamente, enfia minha própria espada sobre mim, porque eu não quero que todos saibam que eu fui morto pelas mãos de uma mulher. E assim aquele escudeiro ele fez, de acordo com a palavra de Abimeleque. Então nós observamos uma história triste, onde uma família, um homem de Deus, poderia ter deixado um legado, poderia ter caminhado de uma forma humilde e vitoriosa na presença de Deus, e acabou se desviando, fazendo aquilo que era da vontade do adversário. O que nós podemos extrair aqui para a nossa vida? Meus amados irmãos, nós temos que saber que nós somos filhos do rei. Abimeleque, eu sou filho do rei. Você tem que entender que nós somos filhos do rei, e o nosso rei é o Senhor Jesus. E a partir do momento que você se considera filho do rei, filha do rei, você tem que saber que não é só mais a sua vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus que tem que ser prevalecida. Porque a Bíblia diz que o servo não sabe o que faz. O servo não sabe o que faz. Mas nós precisamos de dar e delegar toda a autoridade àquele que tem todo o poder de governar a minha vida e a sua. Nós não podemos de forma nenhuma querer pegar um pedaço da glória de Deus para a nossa vida. Não pense que você hoje, na presença de Deus, você é melhor do que aquele que está lá fora, ou porque você é uma pessoa mais especial do que aquele que não tem o Senhor ainda. Você tem que entender que tudo é graça, é favor imerecido. Você não estaria ouvindo a palavra de Deus aqui nesse ambiente, ou através dessa gravação, se Deus não quisesse que você ouvisse. É Deus, tudo é Deus. Às vezes tem pessoas que saíram lá do monturo, lá do próprio, da uma situação crítica, humilhante, de repente despontaram na vida, e quando chegaram lá em cima acham que é alguma coisa, acham que foi por mérito próprio, pela sua própria capacidade. Me falaram de um cantor, e é um dos cantores sertanejos mais famosos do Brasil, começou a brincar com Deus. A mãe dele é crente mesmo, começou a brincar com Deus, começou a debochar das coisas de Deus, e Deus começou a arrancar a voz dele. Já não consegue cantar como cantava antes. O poder leva o homem a entorpecer a sua mente, a sua consciência, dando a ele uma visão completamente distorcida do que ele realmente é. Por isso que Jesus, ele sendo Deus, Senhor, e de tantas qualidades pelas quais nós poderíamos aqui mencionar algumas delas, mas ele fez questão de mencionar apenas duas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não pense que você é alguma coisa, porque não é.
Não pense porque você tem uma beleza melhor, mais bonita do que o próximo, ou tem um pouco mais de dinheiro, ou porque você fala melhor, ou porque você acha que é melhor em alguma coisa, porque não é. Salomão diz assim, no livro de Eclesiastes: eu comecei a olhar para a vida e perceber que a vida não tem tanto significado para mim. Eu comecei a olhar para os bichos, para os animais, e não consegui ver muita diferença entre eu e uma vaca, entre um animal qualquer, porque eles morrem e eu também vou morrer, ficarão no esquecimento e eu também. Por isso, meus amados irmãos, nós podemos nunca se esquecer que nós somos pó. Nós somos pó. Por isso que Deus, ele disse: pode o caco entre os cacos contender com o Senhor vosso Deus? Meus amados irmãos, este homem Gedeão, ele demonstrou uma humildade. O discurso dele era uma coisa, mas na prática era outra. Tem muitos líderes religiosos que é assim: não, o dono da igreja é Deus, mas ele que determina tudo, ele que manda em tudo, ele que troca, tira, manda fazer o que quiser. O discurso é uma coisa, mas a prática é outra. Não, é Deus que é o dono da igreja, mas ele que toma as decisões de acordo com a cabeça dele. Se torna uma pessoa orgulhosa, soberba, se torna uma pessoa a mente completamente entorpecida pela vanglória, ou por saber que é alguma coisa, mas não somos. Então não importa o quão longe você caminhe, ou quais degraus mais elevados que você venha subir na vida, mas saiba que quem te proporcionou isso tudo foi Deus. Amém, meus irmãos? É o Deus Todo-Poderoso. Amém? Gedeão, em outras palavras, ele disse: eu não quero ser o vosso rei, não, mas quando vocês precisarem de consultar, venha até a mim. Amém? Deus é o Deus de Israel, mas quando vocês precisarem de uma consulta, eu sou a pessoa mais certa para vocês consultarem. Então, meus amados irmãos, ele usurpou o lugar do sumo sacerdote, e essa foi a queda e foi a destruição. Vocês têm observado aqui na nossa nação brasileira que muitas igrejas têm cristãs evangélicas se judaizado, trazendo peças lá do Velho Testamento para os nossos dias? Tem percebido? Tem percebido? E quando muitas das vezes essas lideranças são confrontadas biblicamente, eles acabam abrindo a boca e falando: não tem outro jeito, é a única forma da gente arrancar dinheiro, manter a obra de Deus. Aí tem que construir uma réplica fajuta da Arca da Aliança e tentar levantar algum tipo de argumento mais ou menos convincente para tentar enganar os incautos, ao colocar dentro daquele caixote de meia tigela grandes somas de dinheiro. E hoje se idolatram água, se idolatram tudo. Poderia dar dezenas de exemplos aqui. Chaves, uma igreja completamente mística, uma igreja completamente pagã, levando as pessoas a acreditarem num pedaço de pano, num caroço de feijão, numa réplicazinha de uma Arca da Aliança, numa rosa ungida. Irmãos, é a palavra de Deus que transforma a tua vida, meu irmão. É a palavra de Deus. Nós não podemos cair nesse erro. Nós sabemos que é uma dificuldade, sim, com relação a finanças, porque nem todos têm o coração aberto e têm uma visão mais ampliada para poder compreender que a obra de Deus precisa também
de ser investida para que ela possa crescer. Mas não é por força, nem por violência, e nós não podemos deturpar a verdade para poder alcançar esses fins. Quem opera no coração do homem é Deus. Eu me lembro de um dos livros que eu estava lendo de Charles Spurgeon. Ele disse que um dia qualquer, ele está relatado o dia, mas eu estou dizendo da minha forma que eu me recordo direito. Ele disse que uma senhora ligou para ele, dizendo assim: Senhor Spurgeon, eu gostaria de fazer uma oferta, porque eu vi o senhor comentando lá na igreja que o senhor está com um projeto muito grande assim, fazendo um orfanato, não sei. Eu queria doar 20 mil libras, uma fortuna, né? Ele entendeu que era 20 libras. Ele entendeu 20 libras. Aí ele falou assim: sim, tudo bem, claro. O senhor pode anotar o meu endereço? Foi ele, uma equipe lá na casa dessa senhora. Chegou lá, falou assim: a senhora pediu para mim vir aqui para pegar 20 libras, né? Não é 20 libras, não, é 20 mil libras. 20 mil? Ele assustou, porque aquilo foi o suficiente para custear quase toda a construção. E não precisou de usar técnicas, e não precisou de usar métodos persuasivos. Não, é a verdade. É verdade. É o Espírito Santo que abre o coração da pessoa. É o Espírito Santo que coloca o desejo no coração da pessoa. Poxa, eu quero ofertar porque eu estou vendo sinceridade. Nós não podemos caminhar por esse caminho de forma nenhuma. E aqui na nossa nação, eu não vou falar de outras, a gente tem que olhar para nós. Aqui, por isso que tem muitas pessoas que estão completamente desanimadas. E a religião sempre tentou fazer isso, vendendo indulgências. Falamos tanto dos católicos romanos, enquanto a igreja evangélica está fazendo pior. Né? O bispo Titson, da época de Lutero, foi completamente banido, punido, por conta das heresias, no desejo desenfreado de levantar ofertas e grandes somas de dinheiro para a construção da igreja de São Pedro. Ele dizia que se você jogar uma moeda e essa moeda caísse tintilhando dentro do gasofilaço, fazendo barulho, uma alma desprendida do purgatório. Se você jogasse 5 moedas, 5 pessoas da sua família saíam do purgatório. E assim, sucessivamente. Achamos isso um horror. Mas nós temos visto isso no meio da igreja evangélica brasileira. E coisa pior. E isso não é algo de ontem nem de hoje. Isso ocorreu lá na época de Gideão. Por isso, meus amados, nós precisamos de estarmos bem fundamentados na verdade. Sabe o que diziam os pais da igreja? Sabe o que diziam também os antigos puritanos, os grandes reformadores? Eles diziam o seguinte, presta atenção, eu estou falando uma frase que era unânime entre eles, tá? Eles diziam assim: se vocês estiverem dentro de uma igreja, ainda que venha cair fogo do céu, mas se não pregue o verdadeiro evangelho, caia fora de lá e salve a sua alma. Eles diziam essa frase de uma forma unânime. Então nós precisamos de entender que o nosso Deus, ele tem que ser o Senhor realmente da nossa vida. A pergunta é: Ele é o Senhor da sua vida? Você tem dado glórias ao Senhor por tudo que você tem? Por tudo que Deus ele tem te dado, te acompanhado, por tudo que Ele tem feito pela sua vida? Então, meus amados, não tente
não tente usurpar aquilo que não é seu. A glória tem que ser de Deus. Amém? Por mais usado que você for pelo Espírito Santo, nunca pense que é você. Amém? Não permita que o seu coração se ensoberbeça. Entregou a revelação, tá, cumpriu. Deixa de ser bobo, que o diabo está te enganando já. Não busque aplausos. Não busque aplausos e não aplauda pregadores nenhum. Se Deus usá-los aqui nesse altar, é para a glória de Deus. É através da infinita misericórdia de Deus. Tem que ser aplaudido, é o Espírito Santo de Deus. Ele tem que ser exaltado e glorificado entre nós. Por isso nós devemos entender que os dons e a vocação de Deus é dada sem arrependimento. Nós usamos armas, recebemos dons gratuitos da parte de Deus, e não são nossos. E muitas das vezes nós queremos achar que nós somos alguma coisa. E isso é uma fraqueza. O orgulho é uma fraqueza. Uma fraqueza que levará você à queda e à morte. Se alguém chegar perto de você e falar assim: poxa, tu pregou muito, hein? Você entregou algo de Deus mesmo, né? Às vezes você fala misericórdia da boca para fora, mas no teu coração tu está alegre. Às vezes você fala assim: não, foi o Senhor. Foi o Senhor aqui, ó. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Glorificado seja o meu nome. Tome cuidado. Tome cuidado. Amém? Nós temos que fazer uma ressonância espiritual na nossa vida todos os dias. Porque assim como a soberba e o orgulho entorpeceu a mente de Gedeão, poderá entorpecer a mente de qualquer um de nós. É só você dar uma guinada de vida de 360 graus que você vai ver realmente quem é e quem não é. O camarada está na humilhação, ele é uma coisa. Se o camarada estiver na outra situação, você vai ver quem ele é. Como diz, dá poder que você vai ver quem ele é. Quem me entende? Amém? Dá poder que você vai reconhecer quem ele é. Por isso que Jesus ele disse: das madres das mulheres, 7:28 de Lucas, das madres das mulheres nunca houve um profeta maior do que João Batista. Coisa espetacular, né? A postura de João Batista. Os seus discípulos dizendo para ele: João, os seus discípulos estão te abandonando, João. Está seguindo Jesus o Nazareno. Realmente ele prega muito e realiza tantos sinais que nós não podemos contar, mas estão te abandonando. João disse assim: eu sou amigo do noivo. E essa alegria agora me pertence. É necessário que ele cresça a cada vez mais e eu diminua. Amém? Você sempre será testada e testado por Deus, tá? Quanto mais usado você quiser ser na presença de Deus, Deus vai te colocar em prova, em teste, para poder medir a pulsação da sua alma, para ver se o orgulho está querendo te levar no pedestal. Toma cuidado. Precisamos de tomar cuidado. Isso serve para todos. Para mim, para vocês, para todos nós. Amém? Então, o Senhor Jesus ele fez uma grande obra na vida do seu povo, na vida de Gideão. Assim Deus ele fez por nós também. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Fomos resgatados da morte e fomos tragos para a luz. Não havia vida em mim, mas agora há vida através do Espírito Santo e da palavra. Ele me resgatou e pagou o alto preço pela minha vida e a sua. Então isso tem que ser exaltado, tem que ser lembrado.
e ele tem que ser reverenciado. Por isso, meus amados, que tudo, em tudo dai graças a Deus. Amém? Em tudo dai graças. Não pense que você é forte nesta área que nós não somos. O apóstolo Paulo, ele mesmo lhe testifica que a provação que ele enfrentou, boa parte dela, principalmente o espinho, Deus não tirou para poder mantê-lo humilde diante dele. Porque se Deus tirasse o espinho, ele se ensoberbecia. Ele olhava para aquela turma de apóstolo, um pior do que o outro, tudo ignorante, não sabia nem falar direito. Paulo, ele era um poliglota, um homem culto, inteirato, descolado, acesso direto nas grandes autoridades. O que